Você já deve ter ouvido que muitas pessoas dizem sobre o sexo com um narcisista, que ele foi intenso, marcante, inesquecível. Algumas chegam a dizer que foi algo fora do comum, quase surreal. E é exatamente aqui que começa a confusão. Na minha experiência clínica, acompanhando de perto pessoas que viveram relacionamentos marcados por abuso emocional, manipulação e controle, escutar isso é muito comum. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: qual é o custo emocional dessa intensidade? Para responder essa pergunta, eu quero te conduzir hoje com muito cuidado e clareza por 5 hábitos sexuais estranhos que aparecem com frequência em relacionamentos com pessoas narcisistas. Hábitos que não têm a ver com prazer nem com conexão, mas com poder, controle e trauma. E eu já te adianto, o que você vai ouvir aqui pode ser desconfortável, pode provocar lembranças, pode trazer sentimentos que estavam adormecidos. Mas compreender essas dinâmicas é um passo fundamental para que você consiga dar sentido ao que viveu e principalmente para que você comece um processo real de recuperação emocional. Se você está hoje em um relacionamento com alguém que te confunde, te machuca e depois age como se nada tivesse acontecido, ou se você está tentando se reconstruir depois de um relacionamento assim, esse vídeo é para você. Aqui você vai encontrar informações essenciais, explicações profundas e insights que ajudam não apenas a entender o outro, mas a se reencontrar consigo mesma, consigo mesmo. Então me escuta com atenção. Quais são os 5 hábitos e comportamentos sexuais estranhos de um narcisista? Vamos começar. Um dos primeiros sinais mais confusos e dolorosos em um relacionamento com um narcisista é o jogo da rejeição. E eu chamo de jogo porque não é algo aleatório. É uma dinâmica de poder. Quando não são eles que estão no controle, a intimidade simplesmente desaparece. Se você se aproxima buscando conexão, carinho, troca, presença, a resposta na maioria das vezes é não. Não porque eles não desejam você, mas porque não foi no tempo deles. Não foi sob a regra deles. O narcisista não permite que a intimidade aconteça nos seus termos. Porque para ele, intimidade não é encontro, é território de domínio. Agora, observe com atenção essa inversão que machuca profundamente. Quando é você quem deseja proximidade, quando é você quem sente vontade, quando é você quem busca o contato, a recusa, a frieza, a afastamento. Mas quando é um narcisista que deseja sexo, as regras mudam. De repente, a sua vontade deixa de importar. O seu corpo passa a ser visto como uma obrigação, independente de como você esteja se sentindo. Mesmo que você esteja fragilizada, mesmo que você esteja doente, mesmo que tenha passado por uma cirurgia, mesmo que esteja emocionalmente exausta, nada disso entra na equação. O que existe ali é uma exigência silenciosa. E às vezes, nem tão silenciosa assim. Você deve ceder. Você deve estar disponível. E se você não estiver, a manipulação entra em cena. Ameaças veladas, insinuações de traição, frases que fazem você sentir medo de perder, medo de ser substituída. Tudo isso para te empurrar novamente para o lugar de submissão. E aqui eu preciso ser muito clara com você. Empatia não faz parte dessa dinâmica. O narcisista não está interessado nos seus sentimentos, nem nas suas limitações físicas, nem na sua história emocional. O foco está sempre nas necessidades dele, nos desejos dele, no prazer dele. E aí eu te pergunto com muito respeito: e você? Onde ficam as suas necessidades? Onde fica o seu corpo? Onde fica o seu desejo?
Na lógica narcisista, eles simplesmente não existem. Na visão deles, você passa a existir apenas como um meio para satisfazê-los. As suas dores são ignoradas. As suas necessidades são descartadas. As suas vontades são vistas como inconvenientes. E o efeito disso ao longo do tempo é devastador. Ser rejeitada repetidamente, ouvir não constantemente, ser afastada nos momentos em que você mais busca conexão, isso corrói a autoestima de uma forma silenciosa e profunda. Você costuma duvidar de si. Será que eu não sou atraente e suficiente? Será que tem algo errado com o meu corpo? Será que eu não sou desejável? Esses pensamentos começam a se infiltrar na sua mente. A rejeição constante gera uma insegurança que não fica apenas no campo sexual. Ela atinge a sua identidade, a sua autoconfiança, a forma como você se enxerga no mundo. Então acontece algo muito comum nos vínculos traumáticos. Você começa a acreditar que o problema é você. Quando o narcisista se afasta ou te rejeita, especialmente nos momentos em que você busca intimidade, cria-se uma espiral perigosa. Você tenta se ajustar, você tenta se moldar, você tenta se corrigir. Você muda o corpo, você muda a roupa, você muda o perfume, você muda o comportamento e nada funciona. Porque a verdade é dura, mas libertadora. O problema nunca esteve em você. O que estava em jogo desde o início era o controle. A rejeição não era a falta de desejo, era uma estratégia para manter você emocionalmente presa. E entender isso é um passo essencial para sair da culpa, da confusão e do autoataque. Porque quando você reconhece a dinâmica, você começa a recuperar algo muito importante, a sua dignidade emocional. O segundo hábito costuma gerar muita confusão emocional e ao mesmo tempo um vínculo profundo e difícil de romper. É quando o narcisista busca sexo logo após uma briga intensa, uma discussão pesada, uma explosão emocional. Um momento em que você está fragilizada, abalada, ferida. E aqui é importante compreender algo essencial. Isso não é reconciliação. Isso não é amor. Isso não é conexão. Para o narcisista, a dor do outro tem uma função muito específica. Ela alimenta. Ver você emocionalmente desorganizada, vulnerável, confusa ou chorando desperta excitação e sensação de poder. A intimidade nesse contexto não surge como cuidado, ela surge como dominação. Não há interesse real em resolver o conflito, não há abertura para o diálogo, não há responsabilização pelas palavras ditas ou pela atitude abusiva. O sexo aparece como uma forma distorcida de consertar a situação. Mas na verdade, ele serve para reafirmar o controle. E observe a dinâmica. Você está machucada, você está emocionalmente exausta, você está tentando entender o que acabou de acontecer. Ainda assim, quando você cede, algo muito específico acontece dentro do narcisista. Eles se sentem vitoriosos, como se fossem reis, como se fossem rainhas, como se todo o caos tivesse servido para confirmar o domínio que exercem sobre você. A verdadeira vitória para eles não está no sexo em si, está em ver você se submeter mesmo estando ferida, mesmo estando esgotada, mesmo estando emocionalmente quebrada. E quando você cede nessas condições, reforça-se uma sensação de poder absoluto. Eles não enxergam a sua dor, eles enxergam apenas a confirmação de que ainda tem controle. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Outra razão pela qual o narcisista busca sexo após uma briga intensa é o medo de perder o controle. Durante o conflito, por alguns instantes, ele pode sentir que está perdendo você.
que você pode ir embora, que você pode romper, especialmente quando você é a principal ou a única fonte de suprimento emocional dele. Então, o sexo entra como uma tentativa urgente de reconectar, mas não por amor, por medo de perder o poder. Essa reconciliação é vazia de intimidade real, é desprovida de afeto genuíno, é pura objetificação. O corpo, ele passa a ser usado como uma ferramenta, um meio de recuperar território, um recurso para restaurar a autoridade. E isso é extremamente sério. Esse ciclo de brigas intensas, seguidas de intimidade física, pode gerar o que chamamos de vínculo traumático ou trauma bonding. Funciona como uma montanha-russa emocional. Momentos de conflito extremo, seguidos por picos de aparente reconciliação. Altos e baixos que confundem o cérebro e o sistema emocional. Durante as brigas, o corpo é inundado por hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Você entra em estado de alerta, de sobrevivência. E quando a reconciliação acontece, especialmente através do sexo, outros hormônios entram em cena, como a dopamina, a ocitocina, a serotonina, a endorfina. O corpo ele sente alívio. O cérebro interpreta como conexão, mesmo que seja temporário e ilusória. Esse coquetel químico cria uma confusão profunda. O cérebro ele passa a associar a dor intensa ao alívio momentâneo e a violência emocional à sensação de proximidade. E assim, mesmo sofrendo, você pode se perceber presa, buscando desesperadamente aqueles raros momentos em que a tensão parece cessar. E mesmo sabendo, lá no fundo, que aquilo não é amor. Isso não é fraqueza, isso é trauma. E compreender essa dinâmica é um passo fundamental para romper o ciclo. Porque quando você entende o que está acontecendo no seu corpo, na sua mente e nas suas emoções, você começa a se libertar da culpa. Aqui é importante fazer uma distinção muito clara. Nós não estamos falando de preferências sexuais, nem de acordos conscientes entre duas pessoas adultas. Estamos falando de dominação disfarçada de intimidade. Em relacionamentos com narcisistas, a escolha das posições sexuais raramente tem a ver com prazer mútuo ou troca emocional. Ela está diretamente ligada ao controle. Para o narcisista, o ato sexual se transforma em um território onde o poder precisa ser reafirmado. E isso aparece de uma forma muito concreta no corpo. Eles tendem a preferir posições que limitam os seus movimentos, que prendem seus braços, que imobilizam suas pernas, que colocam você em um lugar passivo, submisso, sem participação ativa. O objetivo não é compartilhar uma experiência, não é criar uma conexão, não é um encontro. O objetivo é exercer domínio absoluto sobre o seu corpo. Você deixa de ser uma pessoa, passa a ser um objeto, uma ferramenta, uma extensão da vontade deles. Quando você tenta participar, quando tenta se mover, quando tenta expressar o que sente, o que deseja, você é interrompida. Frases como, faz isso? Ah, eu não gosto disso. Fica assim. Aparecem para te conter. As suas necessidades são rapidamente descartadas. Não há curiosidade sobre o que você sente. Não há espaço para reciprocidade. Não há escuta. Porque para o narcisista, a intimidade nunca foi sobre troca. Nunca foi sobre conexão emocional. Sempre foi sobre controle e satisfação unilateral. E isso precisa ser dito de uma forma muito clara. Eles não estão ali para te encontrar. Eles estão ali para se usar de você. O que se apresenta como intensidade, na verdade, é controle disfarçado de intimidade. O narcisista não faz amor com você. Ele faz amor com o próprio ego.
com a imagem idealizada que tem de si mesmo, com o seu falso self. Você entra apenas como cenário, como um espelho, como instrumento de validação. E durante esses momentos, não existe busca por afeto real, não existe presença emocional, existe apenas uma narrativa interna do tipo: veja como eu sou poderoso, veja como essa pessoa se rende a mim. Esse comportamento é muito comum em um tipo específico de narcisismo, chamado de narcisismo somático. É um padrão centrado no corpo, na aparência, no desempenho físico, como formas de obter suprimento emocional. E para esse tipo de narcisista, o corpo vira uma arma, uma ferramenta para captar atenção, para gerar dependência, para manter o outro preso ao ciclo de manipulação. E aqui eu quero que você observe algo com muita honestidade. Se você saiu dessas experiências se sentindo usada, vazia, desconectada de si, isso não é coincidência. Porque quando a intimidade é usada como instrumento de controle, ela deixa marcas profundas no corpo e na psique. E reconhecer isso não é acusar, compreender. E compreender é o primeiro passo para recuperar o próprio corpo como território seguro novamente. E aqui eu preciso esclarecer algo com muita responsabilidade. Esse ponto não é sobre o que é certo ou errado na vida íntima de um casal. Não é sobre moral, não é sobre julgamento. Também não estamos falando de escolhas conscientes, combinadas, onde duas pessoas decidem juntas explorar algo. O que estamos observando aqui é o uso da fantasia como fuga da intimidade real. Em relacionamentos com narcisistas, conteúdos fantasiosos passam a ocupar o lugar do encontro verdadeiro. Não como complemento, mas como substituição. Em vez de olhar para você como uma pessoa real, presente, disponível emocionalmente, eles escolhem o artificial. Estranhos em uma tela passam a receber mais atenção do que você. Isso acontece de forma unilateral, sem conversa, sem acordo, sem cuidado. O efeito emocional disso é profundo. Você começa a se sentir invisível, desvalorizada, insuficiente. E aqui está um ponto importante. Isso não acontece porque você é menos atraente, nem porque você não é capaz, nem porque você não é suficiente. A raiz disso está na incapacidade do narcisista de sustentar conexão emocional genuína. Para um narcisista, intimidade real exige algo que ele evita a qualquer custo: a vulnerabilidade. Ser visto, ser sentido, ser emocionalmente autêntico. Isso os faz se sentir expostos. E para eles, exposição é ameaça, é fraqueza. Então, a fantasia se torna um esconderijo. Ela permite prazer sem vínculo, gratificação sem troca, excitação sem responsabilidade emocional. E ao escolher o irreal, o narcisista não precisa lidar com o outro como pessoa. Não precisa escutar, não precisa sentir, não precisa se implicar. Quando você reage, quando você expressa dor, desconforto ou insegurança, algo muito comum acontece. Eles projetam em você frases como: você não fez isso direito? Você não é atraente o suficiente? Você não fala do jeito que eu gosto? Começam a aparecer. Essas críticas não falam sobre você. Elas funcionam como uma cortina de fumaça para esconder algo muito mais profundo: a incapacidade emocional deles. Por dentro, muitos narcisistas se sentem emocionalmente vazios, entorpecidos, desconectados de si mesmos. E qualquer contato que os aproxime dos próprios sentimentos reprimidos gera angústia intolerável. Então eles fogem
fogem para a fantasia, para o controle, para a despersonalização. E nesse processo você fica sozinha dentro do relacionamento, com alguém fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. E compreender isso é essencial para que você pare de direcionar a culpa para si. Porque essa desconexão não nasce em você. Ela já existiu antes. Por fim, existe um aspecto que atravessa todos os outros hábitos e que muitas vezes é o mais devastador de todos: a ausência de intimidade real. Em um relacionamento com um narcisista, o corpo do parceiro ou da parceira deixa de ser um lugar de encontro. Ele se transforma em objeto, em ferramenta, em recurso de manipulação emocional. No início, tudo parece diferente. Os narcisistas costumam ser extremamente sedutores, atentos, presentes. O sexo parece intenso, profundo e envolvente. Você sente como se tivesse encontrado alguém com quem existe uma conexão rara, quase impossível de repetir. E essa fase inicial é muito importante de entender. Ele cria uma falsa sensação de segurança, de entrega, de pertencimento. Você passa a acreditar que aquela intensidade é a base do relacionamento, que aquilo é amor, que aquilo vai se sustentar, mas não vai. Quando o narcisista sente que você está emocionalmente envolvido, algo muda. A atenção começa a diminuir. O afeto começa a ser retirado. O contato começa a esfriar. A intimidade passa a ser usada como moeda de troca. Privação se torna estratégia. Eles retiram carinho, retiram presença, retiram contato físico para gerar insegurança, dependência, busca. E aqui começa algo muito doloroso. A pessoa que antes parecia oferecer tudo passa a oferecer quase nada. E você começa a viver uma escassez, faminta por gestos simples, por um toque, por um olhar, por uma migalha de atenção. Isso não é acidental, nunca é. Faz parte de uma estratégia muito bem estruturada de controle emocional. E ao reter intimidade, o narcisista faz você duvidar do seu valor, da sua atratividade, da sua importância. Alguns chegam a evitar até gestos básicos como o beijo, porque beijar implica proximidade emocional, presença, vulnerabilidade. E para muitos narcisistas isso é ameaçador. Se você tenta ultrapassar essa barreira, pode encontrar irritação, raiva, frieza. Não porque você fez algo errado, mas porque tocou em algo que eles não conseguem sustentar emocionalmente. No outro extremo, existem os narcisistas somáticos. Eles podem criar uma química sexual de propósito, mas completamente vazia de conexão. Tudo parece intenso, mas nada é profundo. Isso pode gerar uma confusão interna enorme. Você pensa, talvez existe algo real aqui. Talvez isso signifique alguma coisa, mas não significa. Porque tudo gira em torno deles, do corpo deles, do ego deles. Você não é vista como pessoa, você é usada como instrumento. Depois do ato, não há cuidado, não há afeto, não há presença. Muitas vezes nem contato visual existe. O que sobra é um vazio profundo, uma sensação de abandono, de ter sido usada. Essa é a verdadeira natureza da intimidade com o narcisista. Não há profundidade, não há troca, não há encontro. Existe manipulação, desumanização e uma dor que muitas vezes você não consegue nem nomear. E eu quero finalizar te dizendo algo muito importante. Se você se reconheceu em alguma dessas dinâmicas, isso não define quem você é. Define o tipo de vínculo em que você esteve. E vínculos traumáticos podem ser compreendidos, elaborados e transformados. Consciência é o primeiro passo. Cuidado vem depois.
E a reconstrução é possível. Você não está quebrada, você não é fraca, você sobreviveu. E se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu em alguma dessas dinâmicas, saiba de uma coisa, você não está sozinha. Se esse vídeo te ajudou a compreender melhor o que você viveu, curta esse vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos sérios, profundos e responsáveis sobre traumas nos relacionamentos. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que talvez esteja vivendo algo parecido e ainda não consegue dar nome ao que sente. Compartilhar é uma forma de cuidado. E se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim, você não perde os próximos vídeos, onde eu continuo aprofundando temas como vínculos traumáticos, abuso emocional, narcisismo e reconstrução emocional. E se você quiser continuar essa conversa comigo em outros espaços, me siga também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Lá eu trago reflexões, orientações e conteúdos que complementam tudo o que falamos aqui. Cuidar da saúde emocional é um ato de amor próprio e informação consciente é parte deste cuidado. Um super beijo!